Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo ao CNN Mercado, com tudo que acontece no mercado financeiro e pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. A quinta semana depois do segundo turno começa com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva a Brasília. A promessa é que o próprio presidente eleito vai negociar pessoalmente a PEC da transição no Congresso Nacional. Nos negócios desta segunda-feira, o dólar cai cerca de 1% nesta tarde de jogo do Brasil, de vitória do Brasil, a R$ 5,35. Juros futuros também caem na B3 e a Bolsa, o Ibovespa, opera em ligeira alta, mas sem muita força. Lá em Brasília, na mesa de negociações da PEC, estariam 3 propostas principais, segundo a repórter Adriana Fernandes, do Estadão. A primeira é aquele texto original de 198 bilhões de reais. As outras 2 propostas têm cifras menores, uma de 175 bilhões e outra proposta com 150 bilhões de reais. Essa menor proposta de 150 está meio perto da cifra citada na semana passada pela equipe de transição. Em entrevistas recentes, Pércio Arida e Nelson Barbosa sinalizaram que o aumento do gasto fora do teto na cifra de 136 bilhões de reais não aumentaria o gasto na comparação com o PIB, ou seja, teria um impacto neutro nas despesas. Enquanto o mundo político segue negociando, cresce a expectativa pelos nomes da nova equipe econômica. Agora há pouco, o deputado Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara, disse que os nomes da economia devem ser anunciados nos próximos dias. E como é que está essa corrida? Fernando Haddad continua liderando a lista de apostas para ocupar o Ministério da Fazenda. Já Pércio Arida, que na semana passada foi cotado como um possível ministro do Planejamento, disse na sexta-feira à Folha de São Paulo que não tem intenção em ter cargo lá na capital federal no próximo governo. Pércio faz parte da equipe de transição. Para terminar, a semana também começa de olho na China, onde crescem os protestos populares contra a rígida política anti-Covid do governo de Xi Jinping. As manifestações populares, especialmente aquelas contra o governo, são raríssimas na China e duramente combatidas por Pequim. Agora a gente fala sobre o secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, porque ele deu uma entrevista aqui à CNN e ele avaliou de maneira positiva a possibilidade do ex-prefeito Fernando Haddad ser indicado para ocupar o cargo de ministro da Fazenda. Vamos conferir. Quando a gente começa a ouvir os nomes que estão sendo cogitados, eu acho que isso é algo positivo, né? O Fernando Haddad tem uma experiência muito grande, foi prefeito de São Paulo, o orçamento de São Paulo, do município, né? Nós estamos falando de algo em torno de 60 bilhões de reais, né? Quase comparável a alguns países aí mundo afora. Então, acho que pode ser sim algo positivo. Salto é citado como um possível nome para a Secretaria do Tesouro Nacional no novo governo Lula. E ele também disse que o maior desafio imposto pela PEC da transição é fazer com que a dívida pública fique equilibrada em relação ao PIB do Brasil. Ponto de partida faz diferença para toda a trajetória do endividamento. E para quem está nos vendo e ouvindo, é importante ter clareza que o principal desafio não é saber, olha, precisamos gastar um pouco mais agora no curto prazo ou não. Já há uma clareza, de parte a parte, de que é preciso ter um gasto social maior nesse começo. Agora, a pergunta que se coloca é como fazer com que a dívida pública fique equilibrada ao longo do tempo em relação à capacidade de geração de renda e riqueza, ou seja, a capacidade de pagamento do país, que normalmente é medida pelo Produto Interno Bruto. Hoje é segunda-feira, depois da Black Friday, e os números preliminares sobre a Black Friday deste ano aqui no Brasil são divergentes. E há dúvidas se esse dia foi bom ou ruim para o comércio. Há estudos que mostram que as vendas aumentaram, mas outros não. Por exemplo, o índice Cielo do varejo ampliado indica que as vendas cresceram quase 7% neste ano na comparação com 2021, sendo que no comércio eletrônico as vendas teriam crescido 21%, portanto, boa notícia. Mas tem pesquisa que mostra o contrário. O monitoramento da consultoria Neotrust, por exemplo, que olha só para o comércio eletrônico, registrou uma queda de 28%
20% ante 2021. Então, uma pesquisa mostra o crescimento de 21% e a outra mostra uma queda de 28%. Essas pesquisas usam base de dados diferentes e a gente deve ter mais clareza sobre o desempenho das vendas ao longo dos próximos dias. Mas na dúvida, se a Black Friday foi boa ou ruim, as ações do setor de varejo lideram as perdas no Ibovespa nesta segunda-feira. As americanas lideram as perdas com uma perda de quase 9%, como você vê na tela. Via, que é dona das Casas Bahia e também do Ponto, perde 4% neste momento. Magazine Luiza com queda superior a 2% agora. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta no começo da noite, às 10 para 7 da noite, com o fechamento desta segunda-feira. Agora você volta ao Visão CNN, Paulo Barreto e o Sidney Rezende. Até lá!